Saudações, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Eu sou o professor Ricardo Carvalho e hoje o nosso tema, portanto, já peço, inscreva-se no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e difunda as ideias. Bom, nosso tema de hoje, galera, vai ser epistemologia e a epistemologia kantiana, que vai ser aquilo que vai dominar. Hoje nós estamos neste papo, né? Ciência, negacionismo, ciência, o que efetivamente determina o mundo, já que a humanidade agora se vê extremamente estimulada nesta busca por conhecimento, por vacinas, por remédios, para que venhamos sair, enfim, desta triste realidade que vivemos, na qual estamos marcados há mais de um ano dentro de nossos lares sem poder efetivamente viver. Portanto, chamo a atenção aqui a essa figura. Immanuel Kant, sim, Kant, ele vai ser essa figurinha que vai nascer ali, mas precisamente em Königsberg, aquilo que era a Prússia daquele momento, e vai ser um grande pensador. Ele nunca se casa, nem namorada tem, possivelmente tenha falecido virgem a criatura. E diante desse cenário, Kant teve muito tempo para ficar pensando nas questões filosóficas, e um dos temas que ele mais vai pensar é efetivamente a epistemologia. Naquele tempo, as descobertas da física de Newton, ela já tinha, de alguma forma, se difundido ali no mundo moderno. Essa ideia de que o espaço é absoluto, o tempo também seria absoluto, e por isso tem os movimentos retilíneos, uniformes, que vocês estudam por aí. Diante desse cenário, Kant começou a pensar como um iluminista. E lembramos nós, os iluministas acreditavam profundamente na ideia de razão. A razão iluminaria o mundo e dando a ordem a este mundo. Só que a razão para o Kant, para a gente começar aqui, a razão ela estava dividida. A razão não é a mesma. Ela tem duas dimensões, uma dimensão ética, que implica na ação, por exemplo, fazer escolhas, vou dizer a verdade ou vou mentir? Isso é uma questão de uma razão ética, né? Que tipo de sociedade vamos construir? Vamos admitir essa sociedade capitalista, neoliberal, financeirizada, que está nos levando para a morte? Ou vamos criar uma nova sociedade? Isso aqui estamos falando de razão prática. Agora, a razão teórica é aquela como nós conhecemos o mundo, como o conhecimento se forma aqui dentro da minha cabecinha, da minha consciência. E é nesse sentido que o Kant vai se ocupar. E este vídeo vai se ocupar exatamente da epistemologia, da razão teórica. A razão que pensa como nós, enquanto seres humanos, somos capazes de construir conhecimento. E esses conhecimentos, difundir, permitir a nossa interação diante do mundo. É isso. Bom, aí é necessário que venhamos estabelecer três conceitos que estão bastante presentes diante da ordem. Primeiramente, o transcendente. Nós podemos conhecer as coisas transcendentes? Kant vai dizer não, porque o transcendente está simplesmente na ideia e não no mundo propriamente. Portanto, Deus seria transcendente. Deus não está no mundo. Deus não pode ser representado por nada, a não ser. Criamos, sim, ícones que nos remetem ao divino, mas não é o divino, efetivamente. Então, Deus é transcendente. Deus não está no mundo. Sua imaginação também é transcendente, porque ela transcende a realidade imediata do aqui e agora. Então, agora, este pedaço de pau que eu posso pegar, que eu posso cheirar, que eu posso meter na cabeça, bom, isso aqui é imanente, porque é elemento físico, efetivamente. Beleza?
Transcendente é aquilo que não pode estar no mundo, aquilo que só está na sua cabecinha, criatura. Agora, imanente é aquilo que eu posso pegar, bater, cheirar, é aquilo que pode ser colocado por meio dos sentidos, cara pálida e senhoritas. O Kant, ele vai dizer, olha, a metafísica não morreu naquele tempo, no momento ali do renascimento, ou do iluminismo. Já tinha essa crença, a metafísica já era. Agora nós só vamos valorizar aquilo que é empírico, aquilo que pode ser pego, aquilo que é imanente diante do mundo. Portanto, a ciência, ela precisa disso. E é diante desse cenário, minhas queridas, meus queridos, que o Kant, ele vai recolocar um outro elemento, que é o transcendental. O transcendental não é nem o transcendente, que é algo que está para além deste mundo. A imaginação, Deus, a alma, por exemplo, ou uma potência, ou imaginar o mundo em sua totalidade de espaço, isso tudo é transcendente. Agora, nem é imanente, coisa que eu posso pegar, sentir, cheirar, ou coisas desse tipo. Mas o transcendental é que nós nascemos com a priori. Nós nascemos com algo que podemos desenvolver. Por isso que o transcendental está entre o transcendente, que está muito além do mundo, e o imanente, que está aqui, presente do mundo. Ele é o possível. Todos os seres humanos nascem com uma possibilidade e nascem com uma capacidade. Então, o transcendental é uma espécie de capacidade. Traduz aí o transcendental por essa ideia da capacidade. Quando diz a priori, todos nós a priori temos a capacidade de aprender, mas às vezes a nossa preguiça não deixa, às vezes nós não somos estimulados. Uma criança, por exemplo, ela nasce com a capacidade de aprender, de fazer relações, mas se ela não for estimulada, ela não vai conseguir. Portanto, esse transcendental deve ser estimulado claramente, sacou? Senhores e senhoritas, esta é a parada. Transcendental, capacidade, possibilidade de estímulos. Diante desse cenário, o Kant vai dizer, a metafísica está no transcendental. A metafísica não está no transcendente, mas está no transcendental. Todos nós nascemos com a capacidade de conhecer. E como nós exercitamos essa capacidade? Simplesmente pensando, como dizia aquele sujeitinho chamado René Descartes, que dizia, penso, logo existo. Basta eu pensar para que eu já tenha a evidência da minha existência. Pensar, logo existo. O Kant vai dizer, Descartes, você só deu a parcialidade. Sim, faz parte da nossa capacidade de pensar o mundo. Mas só pensar o mundo não é conhecê-lo. Sim, eu preciso de um sujeito que não somente pense, senhor René Descartes. Eu preciso de um sujeito que pense e sinta o mundo. Porque pensamento pode ser só elemento transcendente. Eu posso pensar que Deus existe, mas eu posso provar que Deus existe como este pequeno graveto de madeira que eu acabei de cortar? Não. Então existe uma diferença. E é aí que o Kant vem, olha, existe um sujeito transcendental. E esse sujeito transcendental, cara pálida, ele não somente pensa o mundo, mas ele representa o mundo por duas coisas: pela sensibilidade e pelo entendimento. O entendimento são os nossos elementos intelectuais. As sensibilidades são os nossos elementos sensoriais, propriamente. Se liga nessa parada. Então, o Kant vai dizer, olha, o espaço, por exemplo, senhores e senhoritas, ele existe independente de você? O Kant vai dizer, não, é você que representa o espaço. O dia que você morrer, acabou o espaço para você, já era. O espaço, então, é representado. E o espaço e o tempo são elementos do quê?
da nossa sensibilidade. Vocês, está vendo esse gravetinho aqui? Eu estou sentindo ele aqui e agora, no tempo e no espaço. O espaço e o tempo é a capacidade que temos de representar. Portanto, você morreu, acabou o tempo e o espaço. O espaço e o tempo está na capacidade, no transcendental daquilo que temos para representar o mundo. Então o conhecimento ele surge primeiramente da experiência. E essa experiência sempre está no tempo e no espaço. Só que essa experiência em si, ela não é conhecimento, porque eu preciso dar sentido, eu preciso dar significado a essas coisas que eu estou representando no espaço, como este pequeno graveto. Sim. E como eu começo a dar significado? E é aí que entra a parte intelectual da nossa capacidade, do nosso transcendental. São as categorias do entendimento, elas começam a dar sentido, significado. Olha, essa coisa no tempo e no espaço, agora eu dou um nome, é um graveto. Esse graveto é o quê? Ele é de madeira, ou seja, à medida em que eu vou atribuindo adjetivos, eu vou atribuindo significado à coisa que está dentro do tempo e do espaço, eu começo a construir o conhecimento. Portanto, para o nosso querido Kant, eu preciso unir a forma e o conteúdo. E aqui ele traz à voga o pensamento de Aristóteles, quando Aristóteles faz uma crítica a Platão, dizendo: para de dividir o mundo, cara pálida, em transcendente e imanente. Só existe o mundo da forma e do conteúdo. Para que o conhecimento científico aconteça, eu preciso ter uma experiência que preencha uma teoria. A teoria é a forma, enquanto que a experiência é o conteúdo. Por isso que é fundamental, dentro do método científico kantiano, a união. E aí, quando eu tenho a união entre a forma, graveto de madeira, o conteúdo, a coisa que eu posso sentir e pegar, eu tenho o conhecimento científico. Portanto, surge aquilo que o Kant chama o fenômeno. Fenômeno, isso aqui é um fenômeno. Aquilo que você vê, aquilo que você representa por meio do entendimento e do conhecimento e da sensibilidade é o fenômeno científico. Agora, a gente pode conhecer algo além do fenômeno? Kant vai dizer: não, meu querido, não vai, minha querida, vamos. Você não consegue conhecer nada que esteja fora do tempo e do espaço. A ciência pode conhecer algo transcendente? Não. Portanto, Deus não pode ser conhecido, porque Deus não é transcendente. Portanto, a alma humana não pode ser conhecida, porque ela é transcendente. Diante desse cenário, você só pode conhecer a coisa enquanto fenômeno, mas nunca como ela é de fato. Então há uma divisão aqui para Kant. Existe a coisa em si, que é o númeno. Nós podemos conhecer? Não podemos. A gente pode até imaginar, mas não podemos conhecer. Nós só podemos conhecer aquilo que está dentro do tempo e do espaço. E isso passa a ser a grande base do conhecimento científico, cara pálida. Então, se liga nessa parada, dê o seu like, se inscreva nesse canal e até uma próxima, senhores e senhoritas.